Eu vou te contar hoje, no vídeo de hoje, 3 histórias de assombrações, 3 histórias macabras, intrigantes, sinistras, que teriam acontecido no Hospital Oswaldo Cruz. Inclusive, a informação que a gente recebeu é que pessoas que trabalham no Hospital Oswaldo Cruz, principalmente na área da UTI, conhecem muito essas histórias, né? Então eu vou te contar essas 3 histórias macabras sobre o Hospital Oswaldo Cruz, lembrando que a gente já tem um vídeo aqui no canal que conta uma história de assombração de uma freira, né, que teria uma freira fantasma que apareceria ali no Oswaldo Cruz. Eu vou deixar no final desse vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um card no final desse vídeo, porque se você não assistiu o outro vídeo da assombração do Oswaldo Cruz, a freira, né, você pode clicar assim que terminar esse vídeo, tá? Mas hoje a gente vai falar 3 histórias de assombrações, porque quem entrou em contato comigo foi a Brenda, e ela trabalhou lá, pelo que eu entendi, ela saiu do Hospital Oswaldo Cruz, mais ou menos pelos idos de 2018, mas ela inclusive falou que essas histórias são muito conhecidas por pessoas que trabalham principalmente na área da UTI, tá? Então a gente vai contar essas histórias de assombrações. Hoje são 3 histórias que vão te deixar com os cabelos em pé. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. Prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco e, consequentemente, de Recife, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E caso você se interesse por histórias de assombrações de outros lugares, nós temos um canal paralelo, que é o Cine Terrologia Cultural. Vou deixar o link aqui abaixo. Assim que terminar esse vídeo, você pode também clicar e conhecer lendas urbanas e histórias assombradas de outros lugares, tá? Então vamos contar essas histórias aqui de assombrações. A primeira delas, segundo a Brenda relatou, né, aconteceu com uma paciente que estava na UTI, tá? Então, essa paciente estava com uma certa enfermidade, a Brenda não entrou em detalhes sobre o que seria, mas ela estava na UTI, mas ela estava estável, o quadro dela era estável. Só que em determinado momento, essa mulher começou a perguntar para os enfermeiros, né, quem seria o homem que estava em pé perto de onde ela estava, perto de onde ela estava deitada, né? Não sei como é que chama, a maca, na cama dela. Ela perguntou quem era esse rapaz que estava ali em pé, perto dela. Só que os enfermeiros olhavam para esse lugar onde ela estava direcionando e não viam absolutamente nada, né? Inclusive, dependendo do quadro clínico da pessoa, talvez a pessoa em algumas situações possa até gerar uma certa alucinação, né? Passar pela experiência da alucinação, obviamente dependendo do quadro clínico. Eu não sei se no caso dessa paciente isso estaria pertinente, né? Mas o fato é que ela começou a falar que ela estava vendo o homem lá, e não só isso, o homem estava se direcionando para ela, estava dizendo que ela ia morrer, tá? O quadro dela, lembre-se, estava estável, apesar dela estar na UTI, mas ela estava com um quadro estável. Porém, este camarada que ela falou que era um senhor, né, já era um idoso, era um velho, esse rapaz estava dizendo para ela que ela iria morrer, né? Você imagina o quão aterrorizante é isso, você está na UTI, né, e você está sobre esses cuidados intensivos, e até então o seu quadro está estável, mas aparece uma pessoa do nada dizendo para você vai morrer. Essa experiência é a experiência pela qual a paciente passou. E uma coisa extremamente intrigante é que um outro paciente que estava próximo também chegou, né, no outro dia, ele chegou a perguntar para as enfermeiras, os enfermeiros, ele chegou a perguntar quem era esse rapaz, porque ele também estava vendo esse rapaz do lado desta paciente, tá? Então, o que aconteceu? O quadro da mulher estava estável, mas depois desse ocorrido, ela realmente perdeu a vida, né? Então isso foi uma coisa que intrigou. Segundo a Brenda nos falou, essa história era muito conhecida ali pelas pessoas que trabalhavam na UTI. Eu não sei se é conhecida pelas pessoas que trabalham hoje, mas essa história teria acontecido com uma das pacientes, tá? Uma outra história também fala sobre um técnico de enfermagem
né, que ele entrou. Você sabe que nos hospitais, né, tem um quarto de descanso, né, onde os médicos descansam lá e tal, que é o quarto de repouso, né, o quarto de repouso dos médicos. E um técnico de enfermagem, certo dia, ele entrou, né, ele abriu a porta, entrou nesse quarto de repouso e ele viu uma pessoa de branco deitada, né, um homem de branco deitado. Pelo que eu entendi, ele não reconheceu, mas por estar de branco, ele imaginou que fosse um médico que estaria ali descansando. Mas pelo que eu entendi, ele não reconheceu, né? Não sabia exatamente quem era aquela pessoa. Estava deitada, inclusive com o aspecto de quem está dormindo, por exemplo, né? E aí ele saiu desse quarto de repouso e foi para a UTI. E ele percebeu, começou a perguntar para os médicos quem seria aquela pessoa, né? Talvez aí ele tivesse imaginado que seria um novo médico que tinha chegado e que ele não sabia, não tinha sido apresentado para essa pessoa. O fato é que ele foi na UTI e perguntou para os médicos quem seria aquela pessoa que estaria no quarto de repouso. E o que aconteceu foi que ele percebeu que todos os médicos, exatamente todos os médicos estavam na UTI, eles estavam de plantão. Então, teoricamente, nenhum médico estava lá na sala de repouso, né? E quando ele voltou para verificar quem seria aquela pessoa, quando abriu a porta, a pessoa não estava mais lá. Então, aparentemente, né, uma assombração estava justamente no quarto de repouso, né? E aí a gente não sabe o que aquela pessoa estava fazendo lá. Os hospitais têm muitas histórias de assombrações e o Oswaldo Cruz também não fica por baixo, não. São várias histórias sinistras que acontecem lá. Uma outra história também de assombração, eu te falei que eu ia contar 3 histórias. A terceira história é o seguinte: a Brenda falou que existia um corredor lá entre a área de mastologia e a área de UTI. E esse corredor era extremamente escuro, né? Vou colocar até uma foto de um corredor aqui para ilustrar, mas não é esse corredor do Oswaldo Cruz, não, tá? Essa foto está servindo só para você, só para ilustrar aquilo que a gente está falando, tá? Mas tinha um corredor que era muito escuro, inclusive as pessoas não gostavam muito de passar por lá, né? Provavelmente porque quando passavam sentiam medo. Existem alguns lugares assim, né? Onde a pessoa passa e sente que está sendo observada, sente uma energia estranha. Pelo que eu entendi, esse corredor que ficava entre ali, né, nas proximidades da mastologia e da UTI, esse corredor parece que era considerado como um lugar sinistro. E pelo que eu entendi também, existia um vidro, né? Onde nesse vidro, quem estava no corredor dava para ver quem estava no quarto. E a Brenda nos falou que diversos pacientes já viram mulheres passando por esse corredor, né? Como tinha um vidro, dava para ver quem estava passando pelo corredor. E várias pacientes já tinham visto mulheres, né? E chegavam a falar, olha, quem é aquela mulher? Porque aparentemente essas mulheres passavam pelo vidro, olhavam para as pacientes e acenavam, né? E aí tem até, inclusive, até um filme de terror. Aliás, não é um filme de terror, mas é um filme Ghost, né? Do Outro Lado da Vida, que tem uma cena no cemitério lá, onde o rapaz, quando ele tinha morrido, né? Ele acaba vendo, inclusive, até uma mulher acenando e tal. E acaba percebendo que é uma assombração, que é um fantasma, né? Que tá vendo ele. Então eu imagino algo mais ou menos parecido. Mulheres misteriosas, fantasmas, passando por aquele corredor, olhavam para as pacientes e acenavam, né? E as pacientes, querendo saber quem eram aquelas mulheres que estavam acenando, elas perguntavam para os técnicos de enfermagem, elas perguntavam para os enfermeiros, mas quando eles olhavam para o corredor, eles não viam absolutamente ninguém, né? Apenas as pacientes que viam essas mulheres misteriosas passando por esse respectivo corredor. Então essa é mais uma história de assombração que a gente conheceu do Oswaldo Cruz. Realmente, talvez ali pela proximidade com o cemitério de Santo Amaro, talvez seja realmente um ambiente assim que tenha mais outras histórias. Assim que a gente descobrir mais outras histórias, a gente vai trazer aqui. Por hora, eu espero que uma assombração apareça no seu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Espero que você tenha bons pesadelos.